Voltamos com o nosso programa Bronca Livre. Já recebo aqui nos estúdios o Júlio Olivar, ele que é o secretário municipal de educação aqui do município. Ele vai falar um pouquinho pra gente, porque nós estamos aí numa semana muito especial, 7 de setembro, quarta-feira, mas já começa hoje a Semana da Pátria. E como que a prefeitura vem se preparando, Júlio, para esse momento especial? Nós sabemos que nós tivemos 2 anos de pandemia, tudo ficou fechado, nós não tivemos ato civil aqui na cidade, a população já é acostumada também a ter ali o tradicional desfile, onde passam as escolas, enfim. O que tem sido planejado para esse ano? Joel, bom dia aos telespectadores. Prazer estar aqui no teu programa. E respondendo a sua pergunta, por conta exatamente de nós estarmos ainda nesse período pós-pandemia, muito embora a pandemia não tenha acabado, na verdade, né, nós estamos em plena pandemia, mas não havia meios para que a gente fizesse esse evento nos moldes tradicionais, com desfile e tudo, porque, como se sabe, o ano letivo tem que ter 200 dias. E seria impensável, nesse momento, a gente desviar o nosso alunado para fazer esses ensaios, esse trabalho, mesmo que no contraturno. A gente está com uma dificuldade educacional, e isso não é em Vilhena, no país todo, né? Criança no 4º ano, às vezes não sabendo o elementar. Então a gente precisa focar realmente na questão pedagógica e tal, de modo que a gente vai resumir o nosso trabalho. As escolas receberam um material paradidático, não didático, um material paradidático para estudar o 7 de setembro, o significado histórico disto, mas nós da CEMED vamos fazer um ato cívico agora no dia 7, a partir das 9 horas da manhã, no entorno da Casa de Rondon, que é o marco zero da cidade. Então, nós não estamos deixando passar batido, né? Vai ter um plantio de árvores, vai ter o hasteamento das bandeiras, a participação de algumas escolas, especialmente a Escola Cívico-Militar Duque de Caxias, que vai apresentar-se com a sua fanfarra. Então, nós teremos este momento, mas sem as despesas de outrora e sem também nos desviarmos do preceito elementar da educação, que é educar, né? Então, a gente não poderia, nesse momento, mobilizar a nossa rede toda para fazer esse desfile por conta de toda essa problemática decorrente ainda da pandemia. E qual é o horário que vai começar pela manhã na quarta-feira? Até que horário que vai e como que funciona? Será às 9 horas da manhã o início, e nós contaremos, além da rede pública municipal, a gente vai contar com alguns convidados, pessoal do Exército, autoridades constituídas. Até mais ou menos 11 horas da manhã a gente encerra, né, essa atividade. A população está convidada. Aliás, a Secretaria de Estado de Justiça, juntamente com a Secretaria de Obras, nos ajudou para limpar toda aquela área que está belíssima. Envolvemos mais de 60 homens. Vamos inaugurar ali uma placa de bronze que se configurará como marco histórico dos 200 anos da independência. Então, houve toda essa mobilização, essas pessoas todas envolvidas, para que também a população conheça aquela área onde Vilhena nasceu efetivamente, a primeira casa de Vilhena, criada em 1910 para ser o posto telegráfico que Rondon abriu aqui. Então, é imprescindível também que a população, em podendo, compareça para que conheça aquilo tudo que a gente tem tratado com o devido zelo, por conta realmente da gente rememorar e valorizar a história vilhenense. Agora, falando especificamente sobre o 7 de setembro, qual o significado dessa data e a importância dele? Pois houve toda uma movimentação, né, em 1808, capitaneada pelo mentor da independência, que foi José Bonifácio. José Bonifácio que organizou, projetou tudo isso e acabou envolvendo figuras importantes como o regente Feijó, o padre Feijó, e Dom Pedro acabou comprando, né, esse ideário de emancipação do Brasil e de Portugal, e tem uma relevância muito grande, porque aí se adquiriu o sentido da identidade nacional, né? Até então nós éramos um apêndice de uma república, Portugal, que não era república na época, era um reino pequeno em relação ao Brasil, né? E a partir de então se começou a planejar a questão da educação, da ocupação, do mapeamento, da cartografia nacional. Tudo decorreu de 1808. Então, assim, a própria região onde nós estamos aqui passou a ser explorada, mapeada pelos cientistas, os chamados brasilianistas, que são os estrangeiros especialistas em Brasil. Toda essa região passou a ser ocupada a partir de então, né? O Brasil foi integrado e ocupado efetivamente. E então, assim, tem um simbolismo, um peso simbólico muito relevante o 7 de setembro, e a gente precisa realmente comemorar. As datas cívicas têm se perdido no ostracismo.
ou até estão sendo utilizadas eleitoralmente, mas o Brasil é de todos nós e nós precisamos efetivamente capitanear isso com orgulho, erguer a nossa bandeira e valorizar a memória nacional, valorizar o que somos, a diversidade, a pluralidade. O Brasil não é de uma casta, não é de um tipo só de gente. O Brasil é de todos nós e todas as datas cívicas devem ser comemoradas, sobretudo no âmbito da educação. Nós que trabalhamos com a educação fundamental 1 e 2, educação básica, ou seja, com a educação de letramento, aquela voltada para as crianças, nós temos que trabalhar no âmbito da escola, tanto que produzimos um material específico para as crianças, para que elas possam entender e valorizar o que é o 7 de setembro e o que significa a independência do Brasil. E era justamente isso que eu ia te perguntar, porque a gente vive um momento que muito se fala em retomar o patriotismo, em retomar esse amor pela bandeira, pelo país que nós estamos. E o que isso representa quando você fala em escolas, por exemplo? Pois é, as crianças, elas não tinham há muito tempo não vinham tendo essa conceitualização de brasilidade, né? Se fala de heróis, de símbolos mortos, mas a gente precisa tornar esses símbolos vivos e presentes na vida das crianças. Por exemplo, tem o hino da independência do Evaristo da Veiga, né, que fala brava gente brasileira. As crianças não sabem, e não sabem o que significa aquilo, em que contexto histórico foi escrito poeticamente aquele hino. Então é importante tudo isso, muito embora as crianças talvez não captem a grandeza ou as minúcias desta data, mas é importante que elas tenham pelo menos um conceito elementar lá na infância sobre o que é a questão da brasilidade, sobre os nossos heróis, né? E os feitos heróicos também do dia a dia, né? Todo brasileiro, de certa forma, é um herói para sobreviver num país diverso, com tantos problemas, e que precisa ainda ser estruturado. É um país novo no contexto de mundo, mas então é importante que no âmbito da educação se discuta isso, para que se perceba a grandeza territorial do Brasil, mas que ainda temos a necessidade de construí-lo com um olhar sociológico, filosófico, diferenciado, para que a gente tenha um país de todos e não um país, como a gente vê hoje, que é um arremedo de país. Lima Barreto, grande escritor, dizia que nós não temos um povo, mas temos um público, né? Então é preciso que nós tenhamos um aprimoramento dessa visão do que é ser um povo brasileiro que é mencionado lá no hino da independência de 1808, para que a gente, portanto, possa trabalhar isso de uma forma mais lúcida, no âmbito da educação, da cultura, da mídia, enfim, criar esse lastro para nós termos um sentido de integração nacional e não cada qual trabalhando para si mesmo, como a gente vê a classe política hoje tão inoperante, sem um projeto de nação, né? O ensino, a educação em si, ela vem passando por uma reformulação? Aqui em Vilhena? Aqui em Vilhena? Olha, todos os dias há demandas novas e todos os dias há trabalhos inovadores no campo pedagógico. Aliás, a CEMED é muito bem assistida nesse campo, nós temos uma gerência pedagógica muito eficiente. Eu quero aqui até mandar um abraço para a Paula, para a Karina e para todos os companheiros, aqueles que lidam com a educação especial, mas a educação é absolutamente desafiadora todos os dias. Para se ter uma ideia, dos cerca de 11 mil alunos matriculados nas 29 escolas que compõem a nossa rede municipal, 500 são ditos especiais. Tem o espectro autista ou alguma necessidade especial, o que requer assim, mais de 100 cuidadores para tratarem deles. Veja a dimensão disso, né? Esses 500 alunos, portanto, significa perto de 5% da nossa clientela no município. A questão do transporte escolar, os ônibus percorrem cerca de 6 mil quilômetros por dia, entre idas e vindas, esse zigue-zague na zona rural do município de Vilhena, que é imenso, são cerca de 11 mil quilômetros quadrados que o nosso município tem. Então, tudo isso é desafiador. E, a bem da verdade, muitas vezes a questão didática, pedagógica, ela fica em segundo plano, dado as demandas do dia a dia, as dificuldades para se tratar de educação. A maior empresa de Vilhena é a CEMED. A CEMED tem perto de 1.200 funcionários, entre professores, a parte técnico-operacional. Então, assim, tudo é muito grande e difícil. Mas eu posso dizer, com certeza, que a parte formativa tem sido cuidada com o devido respeito. Inclusive, vai ter agora o Fórum Municipal de Educação, no mês de outubro, e é um momento assim, formativo importantíssimo, que envolve todos os setores, desde o pessoal de apoio, educação física, educação especial, a matemática, que é desafiadora, esse campo
da matemática. Nós, em Vilhena, infelizmente, é um dos municípios que tem os piores índices do estado de Rondônia, o que é um contrassenso, porque Vilhena tem o segundo índice de desenvolvimento humano do estado, mas tem ainda uma educação precária e aquém da riqueza que Vilhena tem, da fartura, do IDH forte. Então, tudo isso precisa ser trabalhado e trabalhado em médio e longo prazos, né? Hoje em dia, tudo tem sido muito pontual, mas é preciso fazer realmente um grande pacto pela educação. Eu recebi, na semana passada, o Plano Municipal de Educação. Existe uma comissão que trata disso, existe um presidente do plano, que é o Juan, que é o presidente do Plano Municipal de Educação, e ele me entregou com alguns desafios que implicam outros entes. Por exemplo, o problema da educação de Vilhena é um problema social, sobretudo. Você veja que mais de 200 dos nossos alunos são criados pela avó, por uma única senhora, muitas vezes, que não tem marido, cuja filha foi embora para algum lugar, e uma senhora, às vezes, analfabeta. Então, são mais de 200 alunos nessa circunstância. E isso promove a evasão. Nós temos mais de 200 alunos fora da sala de aula, não por causa dessa questão de vó, mencionei aleatoriamente, mas, no geral, em função de questões sociais. E precisa fazer esse resgate envolvendo outros entes, como a Vara da Infância e da Criança e Juventude, por exemplo, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Assistência Social e tantos outros entes que precisam fazer uma busca ativa. Hoje se chama busca ativa aquele negócio que eles fazem de pit stop, camiseta, criança letrada no tempo certo, não sei o quê, tudo balela. O que precisa fazer é um grande trabalho de busca ativa na porta da casa das pessoas, oferecendo recursos e meios para que os pais possam ter um compromisso conosco de matricular suas crianças no tempo certo. A quantidade de crianças que são vacinadas pelo SUS no município de Vilhena é incompatível com o número de alunos que nós temos na rede pública estadual. Tem muita criança fora da sala de aula em Vilhena. E o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia fez com que Vilhena, que era o último município que faltava assinar, não queria se comprometer, o município, na gestão passada, não queria se comprometer, fez com que nós assinássemos um documento firmando esse compromisso de fazer o letramento no tempo certo, né? Educação no tempo certo, porque as crianças estão efetivamente saindo do Fundamental 1 sem saber muita coisa. Então é preciso melhorar isso, melhorar os nossos indicadores, fazer com que Vilhena tenha esse compromisso real e efetivo com uma educação cada dia mais qualitativa. Estamos trabalhando a questão das reformas, né? Eu encontrei todas as escolas em situação precária, muitas obras paralisadas, nós resolvemos, destratamos, aplicamos multas em empreiteiras, sabe? Então, estamos trabalhando nesse rumo, demos ordem de serviço, promovemos aditivos onde eram necessários também, para que as obras fossem retomadas. Então, nada está ficando sem resposta e a gente está trabalhando para uma educação redentora muito melhor, embora eu esteja apenas 60 dias como secretário municipal de educação, mas todos os compromissos e esse olhar assim, empreendedor que é preciso ter, a gente tem lançado para a educação de Vilhena. Você já teve vários desafios na sua vida, esse hoje é o maior? Não, não é o maior. Eu fui secretário de Estado da Educação, né? Então era um desafio gigante pela proporcionalidade. Rondônia é um estado gigante, né? Era o tamanho do estado de São Paulo. E a gente deu conta. Todas as escolas em tempo integral que funcionam em Rondônia, eu as implantei. Todas as escolas. Então, a gente fez muito. O plano, como é que chama? Esqueci o nome. A gestão democrática, que é a eleição, né? A consulta para se escolher diretores e vice-diretores de escola. A gente que começou com essa ação no estado de Rondônia, hoje vários municípios têm, inclusive aqui em Vilhena, a ampliação de recursos para o transporte escolar, para a merenda, a ampliação de tantos interesses, de tantas coisas que nós conseguimos fazer com um olhar mais sensível, sem corrupção, que é importante se dizer. Eu nem de dinheiro gosto. Então não queiro me oferecer nada, que eu não preciso de nada. A gente tem feito uma coisa ali com rigor técnico, sem conversação com empreiteira, sem rolo de espécie alguma. Então a gente tem trabalhado assim para assegurar uma educação qualitativa e com absoluta honestidade, porque os servidores nossos merecem que nós trabalhemos. Nesse ano já houve algumas conquistas dentro do plano de cargos e salários dos servidores.
nós criamos gratificações e uma série de outras coisas nessa pequena entrada nossa, dobramos, por exemplo, o Vale Refeição, que era de R$250, dobramos para R$500 para os servidores. Então tem diversas conquistas que a gente tem assegurado à categoria. E até o final do ano vamos assegurar mais coisas, inclusive ampliando os recursos para a educação, ampliando, porque tem se gastado só 25%, 25% é a base, mas nada impede que você gaste 27%, 28%, 30%. É uma questão de fazer uma busca e uma articulação política capaz de fazer com que nós tenhamos mais recursos financeiros para fazer uma educação melhor para a Vilhena, pois o município merece. Até para a gente finalizar, o nosso tempo é curto, mas eu gostaria que você dissesse para a gente, a educação aqui em Vilhena, a gente já passou por várias gestões aí, muitas reclamações, a educação é algo que sempre se tem, todo ano é pautado a questão de ônibus escolar, a questão de vagas. Se você tivesse mais tempo, tem jeito a educação? A educação tem jeito. Se houvesse tempo, por exemplo, eu tenho umas utopias. Eu acho que Vilhena deveria ter poucas escolas, mas escolas muito melhor estruturadas, para que se dispensasse tanto argumento e tanto trabalho em cima de lotações, por exemplo, de professores. O professor não quer estar lotado lá na Escola Castelo Branco, não quer, porque é longe, sabe? Então, é uma dificuldade. Se não criasse tudo, fizéssemos escolas no padrão de um instituto federal, com estacionamento subterrâneo, escolas bem aparadas, Porque é o seguinte, a escola no padrão que ela expulsa todo dia os alunos. Escolas arquitetonicamente feias, com banheiros fétidos, com estruturas arcaicas. Então era preciso construir escola. Vilhena cresce sem qualquer planejamento. Todo dia se abre uma rua, um bairro novo nessa cidade e não se abre mais escolas. No ano que vem, a rede pública estadual, por exemplo, vai precisar abrigar mais de pelo menos cerca de 1.000 alunos que a rede pública municipal vai estar passando para eles e não se constrói uma sala de aula nos últimos 15 anos. Eu estou falando da rede pública estadual. A rede pública municipal tem ampliado a sua rede, inclusive vai ter uma escola nova lá no bairro Embratel, uma escola infantil, creche. Então tem várias obras em andamento, ampliações e afins. Mas é possível, inclusive, a legalização fundiária, o que impede de termos mais dinheiro na educação para investir em infraestrutura, construções, é que nenhuma escola do município de Vilhena tinha sequer o habites, a escrituração pública, a verbação, e nós estamos legalizando tudo, nós estamos legalizando toda a parte fundiária das escolas, porque isso é um fundamento para se buscar recursos financeiros extra-orçamentários, mais dinheiro para que nós investamos na educação, mais quadras é extensão de sala de aula, educação física, também tem que ser tratado um aspecto pedagógico. Então nós estamos trabalhando isso e o primeiro passo é a legalização fundiária das escolas. Não tem nos faltado assim empenho para resolver tudo isso, mas o tempo urge e até quanto der a gente vai fazer esse trabalho com muito empenho e dedicação. Gostaria de agradecer a sua participação e para a gente encerrar, deixar o convite para as pessoas participarem do dia 7 de setembro. Com muita honra. Joel, obrigado pelo espaço aqui, viu? Programa maravilhoso, bem assistido em Vilhena, bem feito, bronca livre. Sou fã do trabalho de vocês e muito obrigado pelo convite. E quero convidar então a população a estar presente dia 7 de setembro, depois de amanhã, a partir das 9 horas da manhã, lá na Casa de Rondon. Fica a cerca de 5 quilômetros aqui do centro de Vilhena, terá ônibus para algumas entidades, como Tiro de Guerra, algumas escolas, as escolas que vão participar, e a gente pede para que a população, em Podendo, compareça para prestigiar esse dia histórico. A gente não comemora 200 anos de alguma coisa todos os dias, então será uma comemoração única, bicentenária da independência do Brasil. Agradeço desde já aos que puderem comparecer e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Júlio. Então você que está nos assistindo já tem aí o convite especial para o dia 7 de setembro, você e toda a sua família participar desse ato que com certeza 200 anos não se comemora todos os dias. Eu vou para um rápido intervalo e já eu volto com mais informações para você.